Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao nosso Dicas do Bom. Vem com a gente porque hoje a gente vai falar sobre um assunto muito atual. Preparo protético para restaurações Fulvinir. Você sabe o que é isso? Não sabe o que é isso? Se não sabe, a oportunidade vai estar aqui porque eu vou esmiuçar durante um caso clínico como você deve se comportar numa situação tipo esse caso clínico. Então, venha com a gente, o momento é agora, vamos lá. Então, o caso clínico, como eu falei para vocês, a gente vai esmiuçar nessa dica aqui sobre preparo protético, não o caso todo. Terão outras oportunidades em outros vídeos da gente dar sequência em outros momentos. O objetivo aqui é focar no preparo. Então aqui o caso inicial, paciente com os dentes bastante desgastados, a gente vê que é um paciente jovem e a primeira coisa que a gente tem que se ater é qual o diagnóstico? Por que um paciente tão jovem está com um nível de perda de estrutura dentária nesse nível? Isso é bastante comum hoje em dia. E tem muito a ver com alimentação, período de estresse, refluxo, dieta e tudo isso juntando também com as características pessoais dos pacientes jovens, a gente tem observado cada vez mais pacientes com alguns desgastes dentários acentuados se comparado à idade de um desgaste fisiológico dos dentes. Já tive a oportunidade aqui no podcast de discutir sobre esse tipo de caso com o Dr. Alexandre Teixeira e são casos que aparentemente são fáceis e muito pelo contrário, são casos mais difíceis de se resolver, principalmente na fase provisória. E a gente vai poder mostrar isso daqui em relação ao preparo em si. Então, uma visão frontal, uma visão de semi-perfil, uma visão de perfil, tudo isso quanto a fotografia nos ajuda a fazer diagnóstico. Não estou nem pensando aqui ainda no tratamento, vamos pensar em diagnosticar e aí vem de toda a parte da anamnese, junto com as fotografias, junto com os exames complementares, para a gente, a partir do diagnóstico, traçar um plano de tratamento. Então, para esse caso aqui, a gente, numa visão mais aproximada, a gente vê o nível de desgaste que esse paciente tem dos incisivos compatível com um paciente que num desgaste fisiológico, digamos, ele estaria aí na faixa dos 60 anos de idade. E esse garoto tem 20 e poucos. Então, é importante a gente se ater ao que está levando o paciente a apresentar esse padrão de desgaste de dentes ainda tão jovem. Então a gente tem que ir atrás do diagnóstico correto para pensar no plano de tratamento. Bom, a visão de semi-perfil mais aproximada, direita e esquerda, e agora com os afastadores para a gente ver a situação intraoral do paciente. Uma visão mais aproximada, veja o nível de desgaste dos dentes do paciente, principalmente os centrais, a gente consegue visualizar o quanto esses dentes estão desgastados. Semi-perfil direito, semi-perfil esquerdo do paciente e a visão oclusal, superior e inferior. Vamos dar um zoom aqui para que vocês possam observar o quanto esse paciente tem de desgaste da mesa oclusal. Percebam os molares, premolares, como que, olha, perceba esse dente 26 como já comprometeu tanto que levou até a necessidade de tratamento endodôntico. Na verdade, o paciente chegou para mim assim, eu ainda não fiz nenhuma intervenção nesse paciente, ele chegou para mim nessa condição. Essas fotografias são fotografias de consulta de primeira consulta, exatamente para traçar o diagnóstico.
Veja a bateria labial anterior superior desse paciente, palatina do paciente toda desgastada, paciente de 20 e poucos anos. Então, será que esse paciente tem parafunção? Será que tem algum outro agente químico agindo sobre esses dentes? Quem é mais experiente no assunto já pode pensar que realmente esse desgaste não é um desgaste fisiológico. Então vamos na sequência. Acontece a mesma situação nos dentes inferiores, né? Percebam a mesa oclusal toda desgastada, várias ilhas de dentina exposta. Esse paciente não relatava sensibilidade ou hipersensibilidade dentinária, mas a gente percebe, lesões cariosas e essas ilhas de desgastes erosivas e que a gente precisa não só reconstruir esses dentes. É claro que a gente precisa reconstruir, mas primeiro a gente precisa diagnosticar adequadamente para aí sim a gente restabelecer o problema já instalado, mas evitar que ele volte a acontecer e que nosso tratamento venha a ter insucesso. A gente vai abordar nesse vídeo, como eu disse, sobre preparo protético. Existem vários outros vídeos para você que está chegando agora. Não deixe de acompanhar as outras dicas do Bom, não deixe de nos acompanhar nas outras redes sociais, Wikiodonto32, vá lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, que você vai ter oportunidade de ser notificado clicando no sininho para ficar inscrito de novos vídeos que terão também sobre esse caso e sobre outros assuntos. Então venha com a gente. Dando continuidade aqui, então o que eu precisei para planejar o caso desse paciente em termos de diagnóstico? Eu precisei obter modelos de estudo desse paciente, eu precisei montar em articulador semiajustável para perceber o quanto esse paciente perdeu de dimensão vertical de oclusão, o quanto esses desgastes comprometeram a altura dos dentes. Então, eu precisei montar em articulador semiajustável. Vocês podem observar aqui a gente construindo um jig, né? Quem não é da área de reabilitação oral, um jig é um dispositivo para a gente desprogramar o paciente, poder levá-lo em relação cêntrica, obter esse registro e através desses registros levar o modelo de estudo para um articulador semiajustável para a gente ajustar um plano de tratamento adequado para esse paciente. Quanto que a gente vai restabelecer? A gente vai aumentar a dimensão vertical ou não? A gente vai só restabelecer? Então a gente está em fase de estudo ainda dessa situação. Feito isso, o laboratório fez um enceramento diagnóstico para dar um ponto de partida para a gente. O quanto que a gente vai ter que restabelecer de estrutura perdida desse paciente. É um ponto de partida. Não significa que eu vá aumentar tanto, ou pode ser que eu tenha até que aumentar mais. Um bate-papo muito interessante no podcast lá com o Dr. Alexandre Teixeira, a gente fala sobre isso. Se você não viu, tem a oportunidade de dar um pulinho lá e esmiuçar um pouquinho sobre essas dificuldades de caso a caso. Casos mais complexos, com pouco desgaste, ou casos mais complexos com muito desgaste. Para cada caso, uma abordagem diferente. Então, na sequência do enceramento do arco superior e do arco inferior, uma visão lateral direita dos modelos de estudo encerados, montados no articulador, aqui executado pelo laboratório MW. Obrigado a vocês que estão sempre lá nessa parceria de longo prazo, é sempre um aprendizado, né, mútuo, a gente sempre fala isso. Esses casos eles não são simplesmente planejados pelos dentistas, esse caso ele é discutido com o laboratório, então essa comunicação ela é importantíssima. E aí sim, feito esse projeto, a gente vai testar isso na boca do paciente, antes mesmo de executar qualquer preparo do paciente. A gente vai testar. Testar o quê? Testar se tamanho de dente vai estar adequado, se está proporcional altura e largura, e a gente faz isso através
de uma técnica que a gente chama de mock-up. O que é o mock-up? Nada mais é do que você fazer sobre o enceramento diagnóstico uma muralha de silicone. Você pode usar a base pesada e a base leve, é mais interessante para você ter uma reprodutibilidade mais fiel durante o processo da boca. Mas como aqui a gente está num ponto de partida, eu fiz apenas com a base pesada, e aí nesse caso aqui eu usei o Clonage, que copia bem, e vocês vão poder visualizar, mas uma vez o projeto aprovado, vale a pena você também fazer o molde do teu projeto com a base leve também, de preferência uma silicona de adição. Esse aqui no caso é uma silicona de condensação, como eu disse, é um ponto de partida. Então vamos na sequência. A gente vai pegar uma resina bisacrílica. É interessante que a resina bisacrílica, para quem não conhece, ela já vem num cartucho, como a gente pode observar aqui. Ela vem num cartucho com uma ponta misturadora parecida com um silicone de adição, e também uma pistola, aonde você vai encaixar esse cartucho na pistola, e quando você apertar, ele já vai sair misturado, pronto para você colocar dentro da sua muralha de silicone, e você vai levar a boca do paciente sobre os dentes do paciente. A gente remove os excessos, é fácil de remover, isso cerca de 1 minuto e pouquinho, ela já tomou presa, então é um material que te facilita o trabalho, agiliza, você remove os excessos facilmente, e aí você tem uma noção de que se o teu projeto de restabelecer comprimento e largura de dente estão adequados. Para você saber isso, logicamente que você precisa ter um pouco de experiência na área de reabilitação oral. Então, juntamente com o laboratório, vai discutir o caso. Fotografar é infinitamente importante para você ver antes, depois. Lembrem-se que a gente ainda está falando de planejamento. Não adianta começar a executar para depois tentar replanejar. É fundamental você executar o que já foi testado, planejado. Certamente você vai ter mais previsibilidade lá no final do tratamento, e o seu decorrer do tratamento também vai ser muito mais simples. Então agora aqui é uma fotografia comparando como o paciente chegou e com o mock-up, que são as resinas, a resina bisacrílica que está sobre os dentes do paciente, para a gente observar se esse comprimento de dente está adequado. E aí todos os parâmetros de estética e função que a gente precisa observar. Plano oclusal anterior, corredor bucal. Nesse caso o paciente tem dentes bem alinhados, isso já é um fator favorável. Em outras situações, tem pacientes com dentes muito fora de posição, que pode demandar tratamentos coadjuvantes, de especialidades coadjuvantes, para poder chegar a um resultado mais adequado. Não é a situação dele. Então a situação dele, o problema maior é desgaste dentário. Então, restabelecendo a altura e largura de dente, a gente consegue, com esse planejamento, visualizar que está adequado o nosso planejamento, tudo que a gente colheu de informação, de exames complementares, com enceramento. Estamos fazendo um test drive na boca do paciente para ver se vai funcionar tanto esteticamente quanto funcionalmente. Vamos em frente. Então percebam, essa fotografia é muito interessante. Percebam o quanto que esse paciente perdeu de estrutura dentária. Se a gente olhar assim, en passant, dá para a gente mais ou menos mensurar que o paciente perdeu cerca de 40% do comprimento do dente, se comparado com aqui, ó, o nosso planejamento, com o mock-up, que é onde a gente quer chegar. Então, um paciente de 20 e poucos anos ter perdido cerca de 35 a 40% de estrutura do comprimento do seu dente, certamente esse desgaste não foi puramente fisiológico.
E aí já vou adiantar aqui para vocês. Escreva aí no comentário o que vocês acham. E a gente bate um papo depois. Mas o que você imagina que esse paciente tinha além de desgaste fisiológico ou de parafunção que levou a essa condição? Escreva aí nos comentários que a gente tem a oportunidade de discutir depois. Vamos em frente aqui. Então agora eu vou preparar esses dentes. Percebam que o preparo desses dentes, principalmente desse lado, foi simplesmente dar condições adequadas para o laboratório efetuar, para confeccionar as full veneers. Full veneers nada mais são do que coroas totais finas. Não precisa de uma espessura como as coroas totais convencionais. E o que é muito mais interessante nessa situação aqui? É que eu tenho esmalte preservado desse dente. Então a gente vai ter a oportunidade de discutir em outro vídeo, espero vocês em outro vídeo, para a gente falar a respeito de cimentação, para que esse vídeo aqui não fique muito extenso. Então nos acompanhe que em outro vídeo a gente vai falar sobre cimentação, tudo bem? Mas adiantando aqui, percebam que eu vou até voltar aqui, ó, para que vocês percebam que após preparado eu não fiz redução nenhuma incisal desse dente aqui, ó. Vamos lá, vou passar agora, acompanhe aqui. Quando eu faço o preparo, eu vou simplesmente arredondar as laterais do dente, fazer um desgaste mínimo por vestibular, assim como os outros dentes. Então, digamos, é um preparo minimamente invasivo, como costumam dizer? Não é um preparo minimamente invasivo, mas é um preparo muito menos invasivo do que coroa total. Isso vocês hão de concordar comigo. Percebam numa visão oclusal, eu adoro essa fotografia, percebam numa visão oclusal como a gente, na palatina, a gente não fez preparo quase que nenhum desse dente. Já estava desgastado. Então a gente só recontornou. Olhem aqui, ó, o esmalte remanescente. Esse esmalte ele é de suma importância no processo de cimentação. A gente vai discutir no outro vídeo, como eu já falei. Mas percebam que o eixo de inserção desses dentes é o mesmo eixo de inserção de uma coroa total. Logicamente que eu preciso ter convergência de paredes para que esse eixo de inserção ele aconteça. Vai uma dica importantíssima aqui. Quando o paciente tem um formato de dente triangular, automaticamente vai gerar um processo de desgaste proximal muito maior, porque senão você não consegue ter esse eixo de inserção. Talvez um planejamento mais adequado não seja uma full veneer, e aí sim seja faceta ou laminados cerâmicos, para você diminuir o desgaste que você tem que fazer, como nessa situação aqui, que a gente fez um desgaste menor, porque o paciente tinha dentes mais quadrados, digamos assim, o que me deu a possibilidade de promover desgastes das paredes proximais, preservando mais estrutura dentária. Então, do canino ao canino preparado, a gente na palatina a gente só definiu o término e esse é o resultado final dos preparos anteriores. E nos dentes posteriores eu vou ampliar aqui para que vocês possam visualizar melhor qual o detalhe importante que a gente tem que ter para restaurações tipo full veneer. O ideal é que se a linha de terminação seja em ângulo reto, para a gente não ficar com finas espessuras de cerâmica que pode levar à fratura. Então, terminação ideal que seja em esmalte, como a gente pode observar, algumas ilhas de dentina que o paciente já tinha exposta. Detalhe, eu não vou preparar mais esse dente, já que a gente vai restabelecer a altura. Então daí mais uma vez a importância da gente ter um enceramento diagnóstico, da gente poder fazer um guia de desgaste, um guia de preparo, que a gente pode obter também a partir do modelo de estudo. Posso fazer uma guia transparente de acetato, de silicone, que facilite
durante o processo de preparo do dente, para a gente checar se eu já tenho espessura adequada para o laboratório confeccionar as peças protéticas. Do outro lado, a gente também pode ver aqui o mesmo tipo de preparo, linha de terminação em ângulo reto, terminando em esmalte. Percebam que eu não levei o término do preparo até cervical, porque não era essa necessidade. Ó, no primeiro pré, no segundo pré, no primeiro molar. E um detalhe importante aqui, para a região inferior, percebam que o ponto de contato proximal ele foi preservado em dente. Esse é um outro detalhe muito importante de ser observado caso a caso. Em algumas situações é interessante a gente envolver a proximal para que esse ponto de contato seja restabelecido através da peça protética. Nessa situação aqui, foram preservados os pontos de contato em dente. E a dica importante aqui qual é? Eu não posso terminar as restaurações no meio do ponto de contato. Tem que ficar antes. A linha de cimentação ela nunca pode coincidir com o meio do ponto de contato proximal. Essa é uma dica muito importante. E professor, se já tem algum desgaste que chegou até a minha área de ponto de contato? Para essa situação, você tem que estender o preparo, passar da região de ponto de contato, e quem vai restabelecer esse ponto de contato proximal é a restauração que vai ser confeccionada pelo laboratório. Ok? Então vamos em frente aqui. Espero que vocês estejam gostando do nosso quadro Dicas do Bom. Façam seus comentários aí. Aguardo vocês numa próxima dica, num próximo episódio. Sigam-nos nas redes sociais Wikiodonto32. Obrigado, grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.